Olá, bem-vindo ao canal Fonte de Águas Vivas. Este canal foi criado exclusivamente para audiobooks. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se, compartilhe, ative o sininho e curta o nosso canal. Capítulo 10: Os dons de revelação. A Bíblia refere-se a esse dom como a palavra da ciência. 1 Coríntios capítulo 12, verso 8, em vez de o dom do conhecimento. E há um motivo para essa distinção. Se nos referíssemos a esse dom como o dom de conhecimento, isso incluiria tudo sobre o conhecimento concernente a Deus. Mas o dom da palavra da ciência refere-se à parte do conhecimento de Deus que Ele mesmo queira revelar-nos. Conhecimento refere-se à condição de conhecer algo por meio da percepção de verdades concernentes às coisas e assuntos. Hoje, entretanto, muitas pessoas entendem de modo errado o dom da palavra da ciência. Alguns agem e falam como se fossem um dicionário ambulante. Só porque receberam o dom da palavra da ciência, mas na realidade sua conduta e comportamento mostram que são ignorantes. O fato de receberem esse dom não quer dizer que tenham recebido o conhecimento total do onisciente e onipotente Deus. Outros dizem que receberam o dom da palavra da ciência porque a inclinação delas para aprender levou-as a se aprofundarem no estudo da palavra de Deus. Por isso dizem ter recebido o dom da palavra da ciência. Mas o dom da palavra da ciência, manifestado como um dos dons do Espírito Santo, não é um conhecimento que pode ser estudado e aprendido. Ele não pode ser investigado, tampouco aumentado. Essa ciência que revela a verdade oculta de coisas e assuntos e resolve problemas num certo momento e lugar para a glória de Deus, de acordo com a revelação especial de Deus, vem apenas pela inspiração do Espírito Santo. A manifestação desse tipo de ciência não significa que alguém possua o inteiro conhecimento do onisciente ou tenha adquirido conhecimento resultante de pesquisa ou investigação. A palavra da ciência é uma informação revelada a alguém que tenha esse dom quando há uma necessidade especial para o reino de Deus ou quando a causa do Evangelho de Cristo necessita ser revelada aos filhos de Deus. Quando não existe um meio humano para conhecermos as circunstâncias, Deus revela esse conhecimento parcial aos cristãos por meio do Espírito Santo pela revelação, sonhos ou visões. O conhecimento determinado de algumas circunstâncias, dado por meio sobrenatural pela revelação de Deus, não é conseguido por esforço humano. As Escrituras nos dão muitos exemplos nos quais o dom da palavra da ciência opera de modo sobrenatural pelo Espírito Santo entre o povo de Deus. Recordemos alguns deles em Josué capítulo 7. Depois da conquista da forte cidade de Jericó, os filhos de Israel tentaram invadir a pequenina cidade de Ai e foram derrotados miseravelmente. Josué então rasgou suas vestes e prostrou-se com o rosto em terra perante a arca do Senhor até a tarde.
ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre suas cabeças e oraram. Como resultado, ao anoitecer, a revelação de Deus veio para os filhos de Israel, por causa de uma pessoa que se apossara de coisas em Jericó contra a ordem direta de Deus, para não tocar em coisa alguma. A ira de Deus acendeu-se. Deus não permanecera com eles quando atacaram a cidade de Ai. Josué recebeu essa palavra de conhecimento. A razão pela qual os filhos de Israel foram derrotados diante do inimigo, mais do que isso, por meio da revelação do Espírito Santo. Josué recebeu informação de que o homem que cometera o pecado fora Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Tal conhecimento não é recebido por estudo humano, nem pela informação transmitida em segredo de uma pessoa para outra, mas pelo conhecimento que o Espírito Santo revela àqueles que receberam esse dom. Em 1 Samuel, capítulo 9, há outro quadro. Saul e os que estavam com ele saíram à procura das jumentas perdidas de seu pai. Quando não conseguiram encontrá-las, vieram ao profeta Samuel para perguntar. Logo que Samuel encontrou Saul, disse de imediato: quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não te preocupes com elas, já foram achadas. 1 Samuel, capítulo 9, verso 20. Antes de Saul lhe perguntar, Samuel já sabia não só que Saul estava à procura das jumentas, como também que elas já haviam sido encontradas. Essa revelação veio pelo dom da palavra da ciência. Esse mesmo dom funcionou de forma grandiosa na vida de Eliseu em 2 Reis, capítulo 6, versos 8 a 12. Diz assim: Ora, o rei da Síria fazia guerra a Israel. Depois de consultar os seus oficiais, disse: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou homens àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem 2 vezes. Este incidente turbou o coração do rei da Síria, que chamou os seus oficiais e lhe disse: não me fareis saber quem do nosso é pelo rei de Israel? Disse um dos seus oficiais: ninguém de nós, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Tal conhecimento maravilhoso não fora obtido por uma rede de informação humana, mas Deus, em pessoa, revelara a Eliseu por meio do dom do Espírito Santo. O dom da palavra da ciência também foi manifestado de maneira maravilhosa aos cristãos do Novo Testamento. O exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo nem precisa de comentários. Vamos então considerar a experiência do apóstolo Pedro. Em Atos 5, Ananias e sua mulher Safira combinaram entre si e venderam uma propriedade.
trouxeram parte da venda e a depositaram aos pés dos apóstolos, dizendo estarem entregando a importância total da venda. Tinham certeza de que ninguém descobriria sua mentira. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, retendo parte do preço da propriedade? Guardando-a não fica para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos, capítulo 5, verso 34. Deus contara a Pedro o que ele devia saber naquela situação. Eu também tenho tido experiências similares. Numa manhã de Natal, depois de passar a noite toda em reunião de oração, iria dirigir um culto pela manhã na igreja. Meu programa era pesado e planejara ir para casa dormir um pouco antes de dirigir o culto regular das 11 horas. Quando cheguei em casa, senti fome. Ao tomar meu café da manhã, de repente veio-me à mente um pensamento: deveria ir imediatamente à igreja. Alguma coisa acontecera. Pela minha vontade, não moveria meu corpo de onde estava, mas como servo do Senhor, não podia fazer outra coisa a não ser obedecer. Então encaminhei-me para a igreja. Na igreja tudo estava calmo, silencioso, parecia que nada estava errado. Encontrei apenas um jovem zelador da igreja que estava varrendo a sala onde os cristãos se reuniram durante a noite. Não conseguia encontrar nada que confirmasse a palavra do Espírito Santo de que alguma coisa se passara. Estiquei meu pescoço para olhar dentro do santuário. De repente veio ao meu coração outro pensamento: eu deveria ir até o púlpito. Fui para lá e ali estava um grande envelope fechado contendo a oferta. Peguei o envelope em minha mão e olhei com cuidado a parte fechada, pensando em voltar para casa. Embora um pouco preocupado, entrei no escritório onde havia um aquecedor. Com o envelope na mão, puxei uma cadeira para perto do aquecedor. Então, ouvi uma forte batida na porta. Entre, disse, e o jovem que varria a sala do culto entrou no escritório. Seu rosto estava pálido e ele se ajoelhou no chão. Para surpresa minha, começou a dizer: Pastor, hoje tive a certeza de que Deus na realidade vive. Cometi um pecado horrível, mas por favor me perdoe. Eu estava estupefato, sem poder entender o que ele dizia. Mas o jovem, de olhos baixos, continuou: Quando estava varrendo a igreja, encontrei este envelope grande com dinheiro no santuário. Olhei em volta, ninguém estava na igreja naquele momento e fui tentado a me apossar daquilo. Peguei o envelope e corri para o meu quarto. Abri o envelope com uma tesoura, retirei parte do dinheiro. Depois de colocar o restante no envelope, colei-o bem e o recoloquei no púlpito antes que alguém aparecesse. Tudo estava como antes, e eu estava certo de que ninguém notaria o sucedido. Então,
O senhor que fora para casa dormir, de repente apareceu, olhando ao redor como que à procura de alguma coisa, imaginando comigo que o irmão, como ser humano, não poderia de maneira alguma saber nada sobre o que acontecera. Continuei varrendo o chão. Sentia-me perturbado, então comecei a olhar dentro da igreja, procurando ver o que o Senhor estava fazendo. Então, justo o que eu temia aconteceu. O Senhor parou junto ao púlpito, pegou o envelope de dinheiro, examinou a parte selada e foi para o escritório. Senti que essas coisas todas foram reveladas ao Senhor pelo Espírito Santo e a minha consciência começou a doer tanto que resolvi confessar meu pecado. Perdoe-me, por favor. Ouvindo a confissão daquele jovem, estremeci ante o pensamento de que eu também sou tão intimamente conhecido pelo Espírito Santo que está sempre conosco. Um outro incidente semelhante aconteceu com um amigo meu. Há alguns anos, perto da administração coreana democrática, Bethel, um missionário americano com quem me relacionava, mudou-se das Filipinas para a Coreia para um trabalho da missão. Ele e sua família vieram para a Coreia de avião, depois de despachar a mudança por navio. Quando a mudança chegou, ele recebeu um aviso para retirar seus pertences. Foi ao lugar indicado, mas algumas das coisas mais valiosas que estavam arroladas não foram encontradas. Tudo fora colocado no navio ao mesmo tempo, porém Bethel foi informado que aqueles itens não haviam chegado à Coreia. Bethel estava muito aborrecido e começou a interrogar, até que afinal alguns encarregados se irritaram e o destrataram. Sentindo-se deprimido e maltratado, Bethel orou a Deus com fervor. Então, nesse momento, numa repentina visão, divisou o interior de um armazém com uma porta pequena. Estava fora de sua visão, mas justo a alguns metros à esquerda do lugar onde ele se estava. Dentro daquele armazém estavam escondidas suas coisas valiosas. Pediu aos encarregados que lhe permitissem procurar pessoalmente seus objetos perdidos, ao que eles responderam triunfantes: pois não. Bethel encaminhou-se direto ao lugar que lhe fora revelado em visão. Ali havia um corredor meio oculto. Quando caminhou pelo corredor, viu a pequena porta como a da visão. Quando se aproximou da porta, as faces dos encarregados se avermelharam. Disseram-lhe que não tinha permissão para entrar naquela sala, mas Bethel empurrou-os para o lado e abriu a porta, e lá estavam seus pertences, escondidos do mesmo modo como lhe fora revelado. O Espírito Santo deu ao Senhor Bethel o conhecimento necessário naquele momento, e por meio daquele dom sobrenatural da palavra da ciência, foi capaz de resolver o problema em questão. A palavra da ciência nunca é o tipo de conhecimento que o homem pode possuir por si mesmo e usar livremente, mas o Espírito Santo de Deus o possui e, por meio do vaso de sua escolha, ele o manifesta de acordo com a necessidade. Esse dom mostra a glória de Deus
e resolve problemas. O dom da palavra de sabedoria. Uma pessoa pode ser muito culta e ter grande conhecimento, mas a menos que tenha sabedoria, ela não pode usar aquele conhecimento. Sabedoria é a função pela qual podemos, de maneira eficaz, usar o conhecimento para resolver problemas e trazer bênçãos e vitória. Mesmo que alguém tenha pequeno grau de conhecimento, se ele for equipado com grande carga de sabedoria, poderá aumentar muito o seu conhecimento. Ao contrário, se alguém tem bastante conhecimento, mas um pequeno grau de sabedoria, seu conhecimento pode tornar-se inútil. Nunca poderá ser revelado de forma plena. Então, que venha a ser o dom da palavra da sabedoria. Esse dom não se refere a nenhuma sabedoria humana. Aqueles que não entendem isso, às vezes falam de cristãos que são especialmente brilhantes e inteligentes, como pessoas que tivessem recebido o dom da sabedoria. Isso é errado. A palavra da sabedoria, quando se refere a um dom do Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 12, verso 8, é dada de um modo sobrenatural a um cristão que, usando essa sabedoria, resolve problemas em circunstâncias difíceis e, por causa disso, dá glória a Deus. A Bíblia insiste que aqueles que têm falta de sabedoria devem pedi-la a Deus. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tiago, capítulo 1, versos 5 e 6. No Antigo Testamento, podemos encontrar um quadro no qual Deus manifestou sabedoria através do rei Salomão, o filho de Davi. Por exemplo, leiamos o incidente relatado em 1 Reis, capítulo 3, versos 16 a 28. Ora, vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Eu tive um filho, estando com ela naquela casa. No 3º dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma pessoa estranha estava conosco na casa. Somente nós 2 estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porque se deitou sobre ele. Assim, ela se levantou no meio da noite e, enquanto dormia a tua serva, tirou do meu lado meu filho, deitou-o no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. Levantando-me pela manhã para dar de mamar a meu filho, vi que estava morto. Mas atentando eu para ele, à luz do dia, percebi que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e o teu filho, o morto. E esta outra diz: Não, o morto é teu filho, e meu filho, o vivo.
Então disse o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante dele. Ordenou o rei: Divide em duas partes o menino vivo e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo disse ao rei: Pois as suas entranhas se lhe eterneceram por seu filho. Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo e de modo nenhum o mateis. A outra, porém, dizia: Nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dai à primeira o menino vivo, de modo nenhum o mateis. Esta é sua mãe. Quando todo o Israel ouviu a sentença que o rei proferira, temeu ao rei, porque viu que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. A sabedoria tão preciosa não era um dom natural com o qual Salomão houvesse nascido. Havia nele sabedoria de Deus, que era a expressão do dom que Deus manifestou para a necessidade daquela época por meio do poder do Espírito Santo, o qual foi-lhe dado por Deus. A Bíblia chama esse dom de a palavra da sabedoria, em vez de o dom da sabedoria, pois esta significaria aquela sabedoria geral dada em todos os tempos. A Bíblia, porém, ensina que esse dom é o da palavra da sabedoria, em contraste com a sabedoria geral, a qual a humanidade usa livremente da maneira que quiser. Deus manifesta a palavra de sabedoria de acordo com uma necessidade específica em determinado tempo e lugar para a glória dele e o poder do Evangelho. Dessa maneira nos fala também. Embora ele esteja sempre conosco, não nos fala sempre, apenas em casos de necessidade. Na expressão eu recebi o dom da palavra da sabedoria, nós devemos dar ênfase ao termo a palavra. A manifestação do dom da palavra da sabedoria é maravilhosa e clara na vida de Jesus. Em Mateus, capítulo 22, versos 15 a 22, a história é esta. Os fariseus estavam certos de que tinham um meio de confundir Jesus. Na presença de alguns romanos, perguntaram-lhe se, pela lei, um judeu devia pagar tributo a César. Se Jesus respondesse que deviam dar tributo a César, eles o agarrariam julgando que ele era amigo de Roma e inimigo do povo judeu. Mas, se ele respondesse que não deviam dar tributo a César, o governador romano o condenaria por traição e ele seria mandado para a prisão. Eles confiavam em seu estratagema, mas foram confundidos pelas palavras de sabedoria com as quais ele lhes respondeu. Jesus pediu-lhes para mostrar uma moeda e, apontando para a efígie, perguntou de quem era. Quando disseram de César, ele respondeu: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus deu-lhes uma resposta pela qual não podia ser apanhado. Era uma palavra de sabedoria, falada pelo poder do Espírito Santo para denotar o inimigo. Aconteceu de novo quando os escribas e fariseus estavam tentando Jesus. Trouxeram uma mulher apanhada em adultério e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei, nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas.
Ora, o que dizes? João capítulo 8, versos 4 e 5. Eles forjaram outra armadilha esperando apanhar Jesus. Se ele dissesse que a mulher deveria ser apedrejada, eles o acusariam de agir contra a lei de amor que ele pregava e que seus milagres retratavam. Mas, se Jesus se opusesse ao castigo que Moisés ordenara, eles o levariam ao tribunal judaico. Como Jesus respondeu: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. João capítulo 8, verso 7. Embora fossem tão duros, não podiam deixar de receber um toque no coração. Diante de tão aguda palavra de sabedoria, João diz: quando ouviram isto, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos, até que ficou só Jesus e a mulher no meio onde estava. João, capítulo 8, versos 9. Quando vemos Jesus resolvendo tais problemas difíceis, um após outro, por meio de uma palavra de sabedoria, ficamos orgulhosos de nosso Mestre e lhe devotamos todo respeito e amor. E já que esse mesmo Senhor é nosso Salvador que vive, não importa a dificuldade que tenhamos de enfrentar, devemos olhar para Ele e não desanimar. Deus prometeu dar-nos tal palavra de sabedoria quando formos perseguidos pela nossa fé no Salvador Jesus Cristo e pelo Evangelho. Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isto vos acontecerá para testemunho, mas proponde em vossos corações não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos os que se vos opuserem. Lucas capítulo 21, versos 12 a 15. Essas palavras maravilhosas, boca e sabedoria, significam que o dom da palavra da sabedoria ser-nos-á dado quando a necessidade surgir. Aqui, de novo, a promessa é que tal sabedoria não nos será dada por natureza, mas quando encontramos uma barreira intransponível, Deus nos dá a maravilhosa sabedoria do Espírito Santo que nos capacita a superar a dificuldade e solucionar o problema. As palavras de Jesus significam que só o Espírito Santo possui o dom e ele o manifesta no tempo certo por meio dos cristãos como seus vasos.